Graça e paz do Senhor Jesus, queridos irmãos e irmãs, sejam muito bem-vindos à Palavra de Deus para o dia de hoje. Nós temos uma palavra poderosa de Deus para você. Tenho certeza que o tema de hoje é um tema que vai realmente tocar você e você vai concordar com muita coisa que nós vamos trazer aqui. O tema de nossa mensagem hoje é Deus te proteja de toda a inveja. Queridos, quantos de nós muitas vezes parece assim, pastor, nós não temos nada, pastor, não tenho nada, eu sou simples. E tem pessoas que têm inveja de mim, tem pessoas que falam que têm inveja do meu casamento, inveja do meu trabalho, inveja do jeito que eu sou, inveja porque eu sou alegre, inveja porque a forma que eu me visto. Tantas formas de inveja, né, queridos? E isso é algo que quase corriqueiro na vida do ser humano, né? A inveja muitas vezes do jeito que a pessoa é, ao que a pessoa possui, né? Eu que trabalho, por exemplo, com o Ministério de Libertação, quantas pessoas nós não atendemos a qual foi vítimas de inveja, e por causa da inveja, muitas vezes pessoas fizeram obras, trabalhos contra a vida daquela pessoa. Tem um caso que eu quero testemunhar aqui para você, de uma moça que ela, muito bem casada, uma jovem que era extremamente bonita e que simplesmente, queridos, por causa de uma inveja, a inveja que tiveram do casamento dela, da família dela, da forma que ela lidava com a vida dela, simplesmente ela foi vítima de uma obra de feitiçaria, de bruxaria, aonde depois, mais tarde, essa própria pessoa que fez esse trabalho foi lá e confessou a ela: olha, eu fiz esse trabalho contra você pela inveja que eu tenho. Pela inveja que eu tenho do seu casamento, inveja que eu tenho do seu marido. Olha só. Então a inveja é algo que sempre esteve presente na vida do ser humano. E você que está aí me assistindo agora, assistindo essa palavra de Deus, você sabe que a inveja ela existe, ela não é algo fictício. Amém? Então vamos para a nossa mensagem, para o nosso texto de hoje. Mas se você ainda não se inscreveu no canal, se inscreva em nosso canal, tá bom? Se inscreva no nosso canal, deixa o seu like, o joinha para ajudar o nosso canal a se expandir cada vez mais, tá bom? Então vamos lá, 1 Samuel capítulo 18, versos 6 a 9. Vai falar de quem, pastor? Nós vamos falar de um rapazão chamado Saul. Conhece o rei Saul? Pois é, ele morria de inveja de Davi. Vamos ver lá a história? Diz assim, ó. Quando os soldados voltavam para casa, depois que Davi matou o filisteu, as mulheres saíram de todas as cidades de Israel ao encontro do rei Saul, com cânticos e danças, com tamborins, com músicas alegres e instrumentos de 3 cordas. As mulheres dançavam e cantavam. Saul matou milhares e Davi dezenas de milhares. Saul ficou muito irritado com esse refrão e aborrecido disse: atribuíram a Davi dezenas de milhares, mas a mim apenas milhares. O que mais lhe falta senão o reino? Daí em diante, Saul olhava com inveja para Davi. Queridos, se nós pararmos para pensar, analisar, Saul não tinha motivo por que ter inveja. Porque Saul ele teve a sua oportunidade de ser rei. Só que Saul ele tinha um pequeno probleminha ali de desobediência, de cumprir ordens. E com isso, queridos, né, Deus levantou um novo rei, que no caso ali era Davi, que matou o filisteu Golias, né, a história que nós já sabemos. E com isso, ele ganhou o coração daquele povo. Porque o povo estava com medo de ser morto pelos filisteus, ter que ser escravos, levado ao exílio. Era algo terrível. Então, diante daquele desafio, Davi chegou, fez o que tinha que fazer, depositou toda a sua confiança nas mãos de Deus e venceu o gigante. Um homem que era pequeno perto de Golias se tornou um grande homem, se tornou uma pessoa ali
que era admirada por muitas pessoas. Se tornou admirável. Simplesmente porque ele matou Golias, porque ele livrou o povo de Israel de se tornar escravo dos filisteus. Com isso, Saul, queridos, começou a ter inveja de Davi. Por quê? Davi não tinha tamanho de rei, não tinha jeito de rei. Davi era pastor de ovelha. O mais próximo de uma luta que ele teve foi com um leão e com um urso, que tentou roubar as ovelhas dele. Saul, não. Saul tinha jeito de rei, cara de rei, tamanho de rei. A Bíblia fala, queridos, que Saul ele era um homem alto. Alto que a maioria das pessoas, os mais altos do reino, da tribo, do clã dele, batia pelos ombros dele. Para você ter ideia de quanto que ele era alto. Então, ele tinha porte de rei, tinha tamanho, tinha postura, sabia guerrear, sabia manejar bem a espada. Não foi por menos que ele foi considerado rei de Israel por um tempo. Mas como eu disse, ele tinha problema em obedecer a Deus e por isso Deus levantou outro. E com isso, queridos, simplesmente Saul começou a ter inveja de Davi. De tudo. Davi era simples. A armadura com a qual tentaram colocar nele nem servia nele, ele não conseguia nem andar. Davi simplesmente foi invejado por Saul. Sabe o que a gente aprende com isso? Muitas vezes a gente fica naquela história assim, mas eu não tenho nada, por que a pessoa tem inveja de mim? Por que a pessoa tem inveja do meu casamento? Por que a pessoa tem inveja do meu trabalho? Por que a pessoa tem inveja do meu jeito de ser? A maioria das vezes, queridos, as pessoas que têm inveja de você têm mais do que você. Muitas vezes ela tem um nível a mais do que você, como Saul tinha, e tem inveja daqueles que se esforçaram para conquistar algo. Então a inveja, ela não é algo apenas natural do ser humano. A inveja, ela é algo maligno, viu? Sabia disso? A inveja, ela é maligna, como a primeira história, o testemunho que eu contei logo no começo dessa mensagem. A inveja, ela é algo maligno e que muitas vezes, por inveja, a pessoa vai lá, paga para poder prejudicar a outra com um trabalho, com um encantamento, com uma magia qualquer. E se a pessoa não for uma pessoa de Deus, uma pessoa que está afastada de Deus, é claro que o mal vai pegar, né? A Bíblia é muito clara que a maldição sem justa causa não pega, mas se tiver causa, ela vai pegar. Se estiver longe de Deus, estiver em pecado, aquela maldição vai pegar. Foi no caso do testemunho que eu dei aqui logo no começo dessa mensagem. Agora, o que a Bíblia diz sobre a inveja? O que mais que a Bíblia fala sobre a inveja? Eu separei aqui alguns textos. Provérbios 14, verso 30. Diz assim: o coração em paz dá vida ao corpo, mas a inveja apodrece os ossos. Olha só, que tremendo, né, queridos? Mas o que mais que a Bíblia fala, pastor? Tiago 3,16. Pois onde há inveja e ambição egoísta, porque basicamente a inveja e a ambição, elas andam ali, são irmãs, né? Pois onde há inveja e ambição egoísta, aí há confusão e toda espécie de males. Lembre-se disso, queridos. A inveja, ela anda junto com a ambição. Ela é irmãzinha uma da outra, assim, ó. Tá? 1 Pedro 2,1. Esse é o top dos textos. Esse você tem que guardar para você. 1 Pedro 2,1. Portanto, livrem-se de toda maldade, de todo engano, hipocrisia, inveja e toda espécie de maledicência. Então a inveja, a ambição, né, ela é um tipo de maledicência. E tudo que é maledicente não provém de Deus, queridos. Provém do diabo. Amém? Agora, Gálatas 5,26, para nós finalizarmos a nossa mensagem.
Não sejamos presunçosos, provocando uns aos outros e tendo inveja uns dos outros. Então a Bíblia está recheada. Se nós procurarmos aqui, nós vamos ter vários outros textos que vai trazer lição sobre a inveja. Por quê? Porque na Bíblia inteira Deus não escondeu as histórias que por trás delas tinha inveja. Deus não escondeu esse sentimento que é tão danoso à humanidade. Não deixou. Deus deixou sempre bem claro que nós temos que observar esse sentimento e se nós temos que buscar melhorar nisso daí. Nós temos, como diz o texto que nós lemos ali agora de pouco, né? Nós temos que simplesmente nos livrar de todo esse tipo de maldade, de todo esse tipo de maledicência na nossa vida. Amém? Então eu quero deixar essa palavra com você, quero orar por você e abençoar você que esteve aqui orando com a gente, investindo um tempo, né, em poder ouvir a palavra de Deus. Amém? Vamos orar? Pai querido, em nome de Jesus, eu quero agora colocar diante do Senhor esses teus filhos que aqui estão, que muitas vezes, Pai, ou tiveram esse sentimento, ou passaram por esse sentimento, onde eles foram vítimas desses sentimentos. Nós queremos clamar ao Senhor a tua proteção, a tua graça, a tua misericórdia, para aqueles que têm esse sentimento, que possam ser tratados com o Senhor, reconhecer e ser tratados, mas aqueles que também estão sendo vítimas de inveja, Pai. Que o Senhor venha trazer livramento, que o Senhor venha trazer proteção de toda inveja, de toda ambição contra a vida, a casa, a família desses teus filhos, Pai. E que tudo seja para a honra e a glória do teu santo e poderoso nome. Amém e graças a Deus. Amém, queridos? Que Deus te abençoe e até mais. Tchau, tchau.